Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou pelo Spotify. Estamos aqui para mais uma aula da comunidade Prática da Mente. E o nosso convidado especial de hoje é o nosso querido professor Irmo Zucato Neto. Além de ser um professor conceituado, ele é o autor de diversos livros e também especialista na leitura e análise da personalidade pelos pés. O nosso professor Irmo tem se destacado não só pelas suas técnicas, mas também na sua didática e o seu compromisso com seus alunos. E hoje ele vai falar sobre o que ele ensina em seus cursos de hipnose não verbal, pelo método IZN, e você poderá entender como se libertar de seus bloqueios emocionais. Ah, e terá um plus sobre como ativar a energia vital da Kundalina. Aproveito para chamar vocês para participar de nossas redes sociais, como o Instagram, YouTube, o Facebook, no Spotify e no nosso grupo de WhatsApp. E se você gostar desse conteúdo, não se esqueçam de deixar o seu like. Irmão, agora eu passo a palavra para você. Boa noite a todos que estão aqui comigo. É um prazer enorme estar com vocês aqui hoje, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ouvir isso depois no Instagram, ou no Spotify, ou no canal do YouTube do Praticadamente. Mais uma vez, eu agradeço demais a comunidade do Praticadamente por me permitir estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento e trocando aí sabedorias, né, e ideias. Bom, vamos começar falando do curso, né? O curso, dentro da minha metodologia de trabalho com a hipnose não verbal, eu dividi ele em 3 dias, né? E, e mesmo assim não dá tempo de eu passar tudo que eu quero, né? Nem sempre eu consigo. Porque começa na sexta-feira, né, às 18 e vai até às 22. E na sexta é quando eu me concentro mais em falar sobre a técnica da personagem pelos pés e a relação da técnica da personagem pelos pés com a hipnose não verbal. Então é quando eu explico um pouco os formatos de pés, explico um pouco o tamanho de dedo, né, a teoria do cérebro trino, como se liga aos pés. Então na sexta é muito material focado nos pés. No sábado, né, que é o primeiro dia mesmo do curso da hipnose, aí a gente começa já falando sobre a história da hipnose, né? Eu gosto muito da história da hipnose. Depois a gente vai falar sobre induções não verbais, a diferença de indução, transe e saída do transe. Aí depois tem toda a parte, né, que os alunos começam ali a treinar um pouco indução. Aí depois do almoço, a gente já começa a treinar um pouquinho indução e transe, né? E aí mais conceitos de indução. E já falo um pouquinho sobre a tabela de sintomologia no sábado, mas a gente vai estudar mesmo essa tabela no domingo, né? Onde a gente estuda a tabela de sintomologia, as couraças musculares e mais treinos de indução, mais treinos de como lidar com as couraças durante o transe hipnótico. Então, assim, é um final de semana que tem muita coisa gostosa acontecendo ali no curso, né? E todo curso, esse não vai ser diferente, eu abro para os alunos indicarem pessoas que queiram fazer uma sessão grátis, né? Então, quem quer fazer uma sessão grátis e às vezes está sem dinheiro ou tem medo, então, durante o curso, os alunos podem indicar o nome de algumas pessoas e eu atendo sempre 2 pessoas, uma no sábado, uma no domingo, para demonstração para os alunos de como é uma sessão, a primeira sessão comigo, né? Para eles já terem uma ideia ali ao vivo e a cores de como trabalha os pés, assim, os testes de suscetibilidade e como faz uma sessão ali, né? Então é bem bacana, eu gosto muito de abrir isso, de colocar essas pessoas ali que querem fazer, né, e não têm condições, exatamente para ajudá-las, né, porque daí elas podem participar, vivenciar algo assim, e também depois os alunos também podem aprender ali olhando, vendo, né. Eu acredito muito nessa metodologia de ensino que é baseada na observação. Uma criança aprende vendo, né, uma criança aprende observando primeiro. E aí isso gera nela curiosidade para querer fazer, né, e a segurança para fazer do jeito que tem que ser, porque ela vai imitar.
e depois que ela começa a imitar, ela vai adquirir assim, segurança própria para poder colocar a parte dela, né, em cima daquilo que ela estava imitando no início. Então, eu acredito muito nisso e graças a Deus está indo muito bem essa metodologia, né? Aí eu gostaria de ouvir de vocês aí o que que vocês acham dessa metodologia aí e como é que está sendo para vocês as experiências, né? Vamos fazer um bate-bola aí primeiro. Irmão, você falou que você abre o espaço dos alunos, né, se eles quiserem trazer alguém para poder fazer já uma análise por você ou passar pela hipnose não verbal, né? E se, por exemplo, o próprio aluno falar, professor, dá para o senhor fazer comigo ou seria melhor trazer ou indicar alguém? Então vamos lá. Os alunos não precisam ter essa preocupação, porque todos acabam passando pelo processo, né? Quem fez o curso comigo sabe que na hora das induções e tudo mais, ali sempre vai acabar passando pelo processo comigo. Então, para os alunos não tem problema, né? Não tem isso, porque eles já vão passar pelo processo querendo ali mesmo, né? O grupo que eu gosto é um grupo de até 10 pessoas, né? Novas. Os alunos que já são que já fizeram o módulo 1, por exemplo, eles pagam só 15% do valor do curso. Então, eles podem fazer a reciclagem. Então, os alunos que fazem reciclagem podem ter 30 alunos lá, não tem problema, porque já passaram pelo processo. Então, os 10 que estão novos é o que vão mais passar. Então, eles vão acabar vivenciando com os outros e tudo mais. Então, para eles não tem tanto essa necessidade. Mas é melhor aprender vendo, né? Então, é bom quando eles vejam ali como é que eu faço o meu primeiro atendimento, eles vão ver 2 vezes isso. Então, no final de semana, você vê 2 vezes isso, começa a te dar já uma segurança de, ou então também começa a gerar em você aquele interesse, puxa, eu preciso saber mais isso, preciso saber mais aquilo, olha, eu posso melhorar nisso nas minhas anamneses, eu posso melhorar nisso nos meus atendimentos, então é bacana por causa disso. Então, os alunos em si não podem passar, entre aspas, por essa sessão de demonstração, né? Mas a indicação é legal porque isso acaba trazendo para o aluno também que indicou o feedback daquela pessoa que foi, né? E é muito gostoso os feedbacks. Mas seria nesse caso presencial ou Presencial. teria que ser Presencial. presencial? Tá, é bom deixar explicado, porque assim, É, se mas alguém é Presencial. interessante, assim, eu não sei, esse é o nível 1, né? No nível 2, o IRMO dá uma palha lá, nos orienta, na verdade, se a gente quiser fazer online também, né? Como funciona o online. Porque, né, tem alguns princípios e técnicas para fazer online. E presencial, claro, a hipnose não verbal, como o IRMO mesmo fala, é toque, né? São toques. Tem que ser, né? Ou pelo menos o aprendizado inicial tem que ser presencial. E realmente é muito legal, tanto para o aluno, né, que a gente passa pela hipnose, né, a gente vivencia e aprende muito. Eu acho que assim é bem legal porque você tem uma visão assim mais tátil da hipnose, eu posso dizer, né? Porque a gente trabalha, a gente sempre aprende a hipnose verbal e o processo, você fala, né? Na hipnose verbal, o máximo que tem na presencial são aqueles toques assim, né? Bem sutis. E quando você vai para a hipnose verbal, que você sente, né? E você pratica essa outra pegada, esse outro estado, nossa, é algo bem. Eu acho que mesmo que a pessoa não queira trabalhar com a hipnose não verbal, assim, eu não gosto de toque, né? Como a gente está conversando de algumas pessoas que não gostam de toque. Eu acredito que é interessante aprender até para ter uma amplitude de visão, de entendimento do ser humano como um todo, né? Eu acho isso muito, muito importante. Então, porque assim, a hipnose não verbal, ela trabalha tanto a exterocepção, como a propriocepção e a interocepção. Então, nós trabalhamos essas 3 ramificações sensoriais, né? Que pouca gente conhece sobre, né? Então, a exterocepções são os 5 sentidos que nós temos, que captam coisas de fora e trazem para a gente criar, de acordo com a nossa percepção e nossa realidade, algo a respeito dele. A propriocepção é a minha percepção de mim mesmo e do externo, frente ao externo. E a íntero é a minha percepção visceral de mim mesmo. Então, durante o transe, as pessoas começam a perceber essas 3
percepções muito nítidas. E isso, por mais que você não goste do toque, você começa a compreender a importância dele quando você está vendo ali o processo acontecendo, o desenrolar do processo e depois o feedback que vem do processo. E é óbvio que a hipnose não verbal, ela choca muito mais, principalmente dentro da minha metodologia, porque às vezes você tem que pegar a pessoa e colocar no colo. Literalmente colocar no colo mesmo. A pessoa em transe lá, com dor, né, se batendo de dor, e você vai lá e acolhe tudo aquilo. E muitas vezes a pessoa vai se fechando, ela fica bem na posição fetal, e você pega aquela pessoa e põe no colo. E começa a fazer o cafunézinho como se fosse um bebê. E você vê ali vindo os processos cartáticos incríveis. Então, é algo que choca no primeiro momento, e depois você começa a ter a compreensão da magnitude daquilo. O quanto aquilo, às vezes, destrava um bloqueiozinho que faz uma melhora excepcional na vida de uma pessoa. Que nem hoje mesmo eu coloquei o depoimento da Carol, né? Da Carol Prime. E a Carol, não sei quem de vocês estava no curso, quando ela participou num dos cursos que ela veio, ela teve uma exclusão de neurose incrível ali no meio de todo mundo. Eu Né? estava lá. Você estava lá, né? Então, e ela teve uma exclusão de neurose maravilhosa ali, ela teve um processo cartático intenso, que, assim, a hora que acabou, a gente estava saindo para o almoço, ela foi para o hotel para dar uma descansada, para você ter uma ideia, tamanha a carga do processo, e aquilo fez uma virada de chave na vida dela. Então, assim, e foi ali uma demonstração. Assim, é impressionante, porque eu não estava fazendo algo profundo ali, um trabalho profundo, que você fala assim, nossa, então você estava mexendo profundamente em tal coisa. Não, eu estava fazendo uma demonstração, ela se aprofundou no processo e eu deixei aproveitar ali para que ela vivenciasse algo mais forte que ela estava precisando. Então, assim, você vai começar a ter esse feeling, né? Tira a pessoa ou deixa ela mais um pouco? Ela está no ambiente que ela pode, ela está no ambiente que não pode. Está propício para ela hoje ou não está propício para ela hoje? Porque às vezes você tem que se dar conta da sua capacidade também. Né? Se eu estou mais debilitado, eu não vou deixar uma pessoa entrar num grau mais profundo de uma exclusão, porque ela vai precisar exigir de mim e eu não vou ter para dar. Só que também a pessoa sabe disso, porque quando a pessoa está em estado alterado de consciência, né, nesses transes mais profundos, ela não perde a consciência. Pelo contrário, ela ganha hiperconsciência. Ela ganha consciência dela, da mente dela, do corpo dela, do ambiente que ela está inserida e de mim. Tanto é que ontem, lá no podcast, né, do Academia Fraternitatem, eu falei muito sobre isso. Eu falei, olha, gente, a pessoa não perde a consciência. A pessoa ganha hiperconsciência. A pessoa não perde o controle, a pessoa ganha hipercontrole. Ela é o controle. Então, a única coisa que ela tem ali é a figura nítida do observador, do testemunho. Ela vira uma testemunha dela mesma. E aí sim ela consegue assim, ter respostas muito boas. Porque quando você vê duas pessoas jogando xadrez, por exemplo, as pessoas jogando xadrez, você está do lado, você fala, nossa, se aquele ali mexer, aquele peão é checkmate. E o cara que está jogando não enxerga a jogada. Porque ele está envolvido no processo ali emocional. Agora, quando você está de fora, você consegue ver. Então, durante o processo da hipnose não verbal, você fica de fora vendo você. Então, você consegue se dar bons conselhos, né? Então, essa é a grande sacada aí da hipnose não verbal. O Ronald, pode Rosa, falar? Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Imo, eu fiquei com curiosidade aqui, principalmente para vocês que têm muitos desses eventos presenciais. Acontece, ou não sei, já aconteceu de quando você está lá atendendo uma pessoa, outras pessoas que estão somente observando, não sei, qualquer uma delas, elas podem talvez entrar em um nível de estado também emocional, talvez de alguma coisa relacionada à pessoa que você está atendendo, aquela paciente? Ronald, teve uma situação muito gostosa. O primeiro curso que eu fiz, eu tive o privilégio de ter aqui comigo todo o pessoal do Praticadamente, né? Então veio a Línia, veio a Andréia, veio o Denilson, o Josué, a Marcinha, a Gigi. Então, assim, tinha bastante, assim, os diretores do Praticamente estavam comigo. E o Denilson estava passando pelo processo, e eu peguei e falei, Lilian, vem cá, faz você, mexe aqui nele, né? E a Lilian foi mexer, e conforme que a Lilian foi mexer no Denilson, eu dei o toque e coloquei ela em transe. E aí ela em transe, trabalhando os toques nele que estava em transe. Então ficou um negócio muito legal, porque tem até a filmagem disso.
Porque é muito nítido, ela consciente fazendo os toques, ela estava fazendo de um jeito. Ela inconsciente, ela mudou completamente. Porque ela inconsciente, ela acessa o estado daquela pessoa e consegue compreender o que precisa ser feito de verdade. E a pergunta que você fez é muito interessante quando você vai, por exemplo, fazer uma demonstração num ambiente mais público. O que acontece? As pessoas que têm graus hipnóticos mais altos, elas só querem uma desculpa para entrar em transe. O inconsciente dela quer uma desculpa para jogar ela em transe. Porque sabe que o transe é bom. Todo transe é terapêutico. Então acontece sim, de às vezes você está trabalhando, fazendo uma demonstração numa pessoa e duas caírem em transe, junto com aquela. E isso é muito comum quando tem graus hipnóticos mais altos, sonambúlicos, né, na plateia. E eu até estava falando sobre isso essa semana, que você só consegue levar uma pessoa até onde você já chegou. Então, que nem uma pessoa que tem um grau hipnótico mais alto, ela tem um radar que ela percebe outros que têm o mesmo grau ou maior que ela. Então, quando uma entra, a outra entra junto. É muito interessante isso, essa conexão de pessoas que têm esses graus mais altos, né? E atendimento entre elas é maravilhoso, é incrível, né? Porque uma consegue se conectar em outros níveis de linguagem com a outra, né? Então, fica uma sessão que parece que, nossa, a gente tem uma comunicação interestelar. Não, não tem, é só uma conexão muito mais profunda e diferenciada, uma linguagem diferenciada que hoje foi perdida pela maioria das pessoas, né? Mais alguma questão, gente? Estou aqui. Irmão, em terapia a gente se fala muito em bloqueios emocionais, né? E eu queria saber, através do seu curso, tá? Como é que você passa para os seus alunos essa técnica de como desbloquear ou fazer algum desbloqueio através do quê? Então vamos lá. Isso é uma boa pergunta, André. O Wilhelm Reich, ele descobre as couraças musculares. E o que são basicamente as couraças? São pontos de bloqueios psicobioenergéticos que nós temos no corpo. E as couraças, elas seguem o processo de mielinização do corpo humano. Então, olho, boca, pescoço, que seria cervical, depois tórax, abdômen, né, que seria essa parte da coraça abdominal e diafragmática, depois a coraça pélvica. Então, por último, o processo de mielinização vai chegar lá no final da coluna, que é quando a pessoa começa a mielinizar as pernas e os pés para ela poder andar. Então, o processo de mielinização é de cima para baixo. A energia Kundalini, né, agora falando dela, a energia Kundalini é a mesma que a gente pode falar da energia Orgon, que Reich chamava de energia Orgon, é a mesma coisa. Porque se você pegar a sintomologia da energia Orgon, né, os fenômenos que Reich descrevia, a hora que essa energia começava a aflorar, e pegar o que Lisa Nella fala na experiência Kundalini sobre o despertar da Kundalini, eles estão falando de processos muito similares. Né? Então, você vê que é a mesma energia ali. Então, quando você tem o desbloqueio, você consegue daí fazer essa energia subir e circular pelo corpo. Durante o curso, né, principalmente nesses atendimentos dessas pessoas que eu abro para participarem, eu vou mostrando para os alunos o que acontece, por exemplo, quando você desbloqueia uma coraça ocular, o que acontece no intestino. Porque a Gerda, ela descobriu um negócio que ela chamou de psicoperistalse. Então, o que acontece? Quando você acessa um ponto encouraçado e você desencouraça, o intestino começa a fazer um barulhão. Ele começa a fazer um barulhão. Por quê? Você achou um ponto que você está dissolvendo uma carga de tensão emocional que está gerando uma liberação catática que está sendo, então, propícia à digestão daquelas emoções que estavam presas, atreladas àquele ponto que você está tocando. Então, o corpo responde, né? A minha técnica é toda baseada no corpo. Que nem se você pegar a técnica da análise da personalidade pelos pés, nada mais é do que uma anamnese não verbal pelos pés. Que nem na terapia tradicional, o que a pessoa espera? Que ela vai chegar, ela vai falar, né? O caso dela, ela vai explicar para o terapeuta o que ela é, como ela é e tudo mais, como aquilo está afetando ela, e ele vai fazer uma sessão com ela baseada no que ela falou. E elas se assustam comigo porque ela não fala nada. Ela chega, ela mostra, eu tiro o sapato e eu começo a falar dela. E depois eu já começo a fazer os testes de suscetibilidade nela, e depois eu já começo a mostrar os bloqueios nela, ela começa a ver aquilo que está no corpo dela. Então, é uma técnica que torna
vivo, real, o que eu estou vivenciando internamente. Eu consigo ver no meu corpo aquilo. Então, o aluno ele consegue começar a compreender tudo isso, né? Já no módulo 1, você vê pessoas que saíram do módulo 1 e começaram a atender, e começaram a aplicar a hipnose não verbal, e a gente vê, né, no grupo de estudos nosso, e já convido a todos que estão aqui, quem quiser fazer parte desse grupo, porque esse grupo é de alunos entusiastas. Então, os alunos que têm dúvida, tira a foto do pé de uma cliente, coloca lá, Irmo, faz a análise, é assim mesmo, aí eu vou, faço a correção, às vezes tem uma dúvida da hipnose, coloca lá e eu respondo para todo mundo. Porque eu acredito nisso, gente. Eu acredito que o conhecimento, ele tem por finalidade o compartilhamento, né? Eu estava assistindo Lucy, né, aquele filme Lucy, Muito e eu bom. acho muito interessante que ele fala exatamente isso para ela, porque ela fala assim, o que que eu faço agora que eu tenho tudo isso? Ele fala assim, compartilhe. A função de uma célula é compartilhar para próximo o conhecimento que ela adquiriu. Então, compartilhe. E ela vai e compartilha, né? Então, eu acredito muito nessa filosofia. Eu gosto muito desse filme porque ele retrata muito bem o que eu acredito. E acredito que ali, durante o trânsito, algumas pessoas conseguiram chegar a muito mais do que 20%. Eu já vi fenômenos ali que são inexplicáveis por uma mente que é só 10%. Não tem como o que está ali ser só 10%. É muito maior do que 10%. E você se dá o direito de vivenciar coisas que não tem nem como você falar, né, no dia a dia, porque as pessoas vão falar que você está maluco. Então, a hipnose não verbal, ela transformou a minha vida. A partir do momento que eu comecei em 2016 a lidar com ela transformou a minha vida. Então, é óbvio que tem pessoas que vão sentir o mesmo que eu, e tem pessoas que vão falar, é bonito, tal, não vai se interessar, né? Tudo vai de acordo com a capacidade de cada um e com a experiência de vida de cada um, né? Então, não tem melhor ou pior, só tem são coisas diferentes, técnicas diferentes que podem se interconectar e se ajudarem aí da melhor forma possível, sempre. É aquilo que eu falei com De- você. Eu acho muito interessante quem puder fazer, porque realmente é uma experiência difícil de descrever. Para a gente, além do aprendizado, é você passar, vivenciar e ver o outro passando, e você vê um pé num formato, e depois que a pessoa passa pelaquela terapia, o pé muda totalmente, a olhos nus, né? Igual na última vez que eu fui, que a menina, o pé da garota mudou muito. A pessoa ficou assim, gente, mas mudou muito. Depois que ela passou pela terapia, no mesmo dia. Foi questão assim, antes e depois mesmo da terapia. Então, isso daí já é algo assim espantoso, né? Para gente que vivencia. Né? Então, assim, fora a própria troca, né? Porque o fato de outros terapeutas com outra visão terapêutica, aí a pessoa coloca ali a visão dela, né? E você vai mostrando isso, essa troca, esse entrosamento com outras terapias também é muito legal. Eu posso falar porque eu fiz o nível 1 e reciclei o nível 1, depois eu fiz o nível 2, e o que acontece, né? O nível, o módulo, não sei. O que acontece? Você faz a experiência com outros profissionais, com outras terapias com a hipnose não verbal, mostrando a possibilidade de você utilizar não verbal com outra terapia. E isso é muito legal. Eu achei isso muito, muito interessante. Quem participou do módulo 2 viu um atendimento do Tantra, né? Uma aluna minha que é especialista no Tantra, aplicando num outro aluno. Então, e assim, eu abro muito espaço para isso. Vamos aplicar uma barra de... eu sou especialista em barra de Axis. Então, você vai aplicar uma barra de Axis hoje em alguém para a gente ver. Porque é gostoso a gente ter essa troca. Ver ali, ao vivo, uma pessoa passando pelo processo e uma aplicando o processo. Até para a gente comparar, né, os processos. Então, é bem interessante. Eu gosto de abrir muito essas possibilidades, né? Que nem teve um curso que a Lilian tinha comprado um aparelho de medição. Exato. Biorressonância magnética, né? E nós E passamos, foi também muito legal o aparelho. Todo mundo passou aí por a lá. Lilian trouxe o aparelho, eu levei o computador e a gente fez o escaneamento lá de um monte de gente que estava lá, e um comparando o resultado com o outro, fizemos um teste. Coloca seu nome aí, coloca seus dados, eu vou pôr minha mão, e o aparelho apontava a diferença entre a mão da Lilian e a minha. Então a gente fez bastante teste com o aparelho, e assim, nunca o aparelho não decepcionou. Então, assim, é gostoso isso, e isso acontecendo durante o curso, né? E eu gosto de explorar coisas novas, que nem estou aprendendo a mexer com
Arduino, né, e linguagem de Arduino, de computador, porque eu quero criar um sensor de leitura de transe de estado alterado de consciência. Eu cismei com isso aí e vou criar. Aí você fala, pô, mas você precisava parar tudo que você está fazendo para fazer isso? Preciso, porque eu não consigo passar para os outros que eu quero. Então, deixa eu fazer, a hora que tiver sempre mais ou menos dentro do esquema, tá, agora eu posso passar para alguém e falar, agora você só faz o arremate, mas a base é isso aqui, né? E talvez nesse curso eu já tenha um protótipo aí para mostrar para os alunos. Então, eu gosto dessas coisas. Então, cada curso meu é diferente, cada turma é diferente, as vivências são diferentes, os aprendizados são diferentes. Por isso que eu coloco um valor bem baixo mesmo para a reciclagem, para as pessoas poderem vir e participar. Quanto mais você participa das reciclagens, mais você aprende. Oi, Irmo, eu estou lembrando aqui de um aparelho que o Roberto levou para a gente ouvir o som do intestino, né? Eu comprei esse aparelho dele, está aqui, inclusive vou levar nesse módulo. Também tem lá, né, o Teremin, que eu vou levar também. Então, assim, tem bastante coisa bacana que eu vou colocar, e às vezes eu levo, às vezes eu esqueço e acaba saindo outra coisa. Gente, cada módulo, mesmo sendo o módulo 1, né? O módulo 1 é o mais, assim, é onde você tem acesso a uma grande quantidade de material. Só a apostila tem 90 e poucas páginas, e é 90 e poucas páginas de um conhecimento resumido de vários livros. Então, assim, se você for destrinchar aquela apostila, você vai estar com um material aí de quase 1.500 páginas, né? Somando os livros todos que estão ali naquela apostila. Mas um material de apoio lá no Telegram, que tem quase 200, mais de 200, né, acho, arquivos relacionados. Então, para quem gosta de saber, gosta de conhecer, tá, é a minha praia, entendeu? Quer conhecimento? Tome. No Telegram tem muito material mesmo, quer dizer, na verdade, quem entra percebe que o negócio é estudar, né? Para você ter mais conhecimento e entender melhor, né? Mais entendimento também. Então, assim, eu acho realmente muito bom. O conhecimento liberta. Só o conhecimento liberta. E quando você tem o conhecimento e você tem a compreensão do outro, você tem a chave para gerar a empatia necessária para a melhora do outro e sua. Sempre, sempre. Não existe um processo que é via única. O processo sempre tem que ser via dupla. Sempre. Essa é o grande diferencial que eu passo para os meus alunos, né, durante o curso. Você tem que aprender a se interconectar. Boa pergunta. Então, vamos lá. O Ronald botou aqui. Fala um pouquinho mais, então, Da energia dessa energia vital. Então, a energia Kundalini, gente, ela é uma psicobioenergia que todos nós temos. Só que ela é muito mais perceptível em pessoas com graus hipnóticos mais altos, tá? Então, vamos lá. A energia Kundalini, ela é uma energia muito ligada à libido. E o que é libido? São os prazeres. Que prazeres? Os prazeres de criança. Os prazeres de levantar de manhã, abrir os olhos e falar assim, o que tem para hoje? Sabe, a criança, ela acorda, principalmente do 0 aos 2 anos, ela está na maior explosão de sinapse que ela vai ter na vida dela, nessa fase. Então, tudo para ela a vida é um parque de diversão. Então, aquele brilho no olho da criança que não é neurotizada é maravilhoso de você ver. Porque ela é curiosa por tudo, ela quer saber tudo, ela quer entender tudo, ela quer experimentar tudo. Ela tem uma vontade de viver, que você fala, da onde vem? Vem da nossa capacidade dessa energia Kundalini. Então, a energia Kundalini era uma energia que nos movimenta. E a vida é movimento, a vida é dinamismo. A Kundalini, ela só aparece dentro do dinamismo. Um organismo encouraçado não tem esse fluxo psicobioenergético saudável, porque ele é rígido, ele é inflexível, ele é dogmático. E quanto mais dogma, mais rígida, mais dentro de uma casinha, né? Então, essa energia, em primeiro lugar, ela é uma energia que ela tem um potencial libertador incrível, desde que o processo seja acolhido quando ela sobe da forma correta. Porque o que acontece muito hoje é
como não tem esses desbloqueios das couraças, né? Quando a energia sobe, ela vai batendo nessas couraças. E aí você vê a pessoa ali, né? Principalmente a técnica da ativação da Kundalini, que você vê algumas pessoas postando, a pessoa se batendo, se batendo, se batendo, e você vê que é o corpo querendo rasgar as couraças. Só que não tem esse potencial, precisaria de alguém ali ajudando. E não tem esse pessoa, como a pessoa que está fazendo não conhece as couraças, ela não faz. Então, o processo fica doloroso. E pode acontecer até um reencouraçamento, ou um reforço da couraça que já existe. Porque o que é a couraça? A couraça são mecanismos de defesa que nós criamos. Então, em primeiro lugar, é um mecanismo bom. Só que depois, ele acaba virando nossa prisão. Ô, Irmo, isso que você falou eu achei bem interessante, porque quando se fala de libido, essa libido é a energia vital falada por Freud, né? Na psicanálise. As pessoas confundem muito com o libidinoso, né? Então, assim, é diferente. Libido é energia vital, é o vigor físico, é você ter. Qual a diferença você vê daquelas pessoas que. Um exemplo que eu gosto muito é assim: duas pessoas têm uma doença muito difícil. Uma se recupera, faz e vai em frente. A outra se entrega. É porque uma tem libido, outra não. Uma tem aquele vigor, aquela, né? E ela, né? Por que tem pessoas idosas que faz um monte de coisa e quer aprender, e tem aquele que fica, né? Prostrado, e se entregue e vai adoecendo? É justamente essa energia. É essa energia que você se refere, correto? Correto. E assim, como se ativa essa Kundalini, Andréia? André, a energia já está ativa. O que acontece é que ela tem pontos de bloqueios. Mas lembra disso, essa energia, ela já está ativa. Ela já foi ativada quando você nasceu. Essa energia sempre teve à sua disposição. Só que o processo educacional que as pessoas passam, as repressões e as dores traumáticas que ela vivencia do 0 aos 7 anos, vão impedir essa energia de continuar saindo, de continuar circulando nela. Então, primeiro ponto, a ativação da energia Kundalini, como é que eu posso ativar uma coisa que você já nasceu com? Eu não tenho como, eu posso desbloquear para que o que você já nasceu com aflore, se restabeleça em você. Né? Então, a técnica é muito mais um processo de restabelecimento do próprio potencial da pessoa do que criação de um novo potencial. Acho que. Reich descobriu o seguinte: por que pessoas que têm câncer, tem aquelas que conseguem curar, né, passar pela cura e nunca mais tem câncer, e tem aquela que passa pela cura e volta a ter câncer. Então, Reich se interessou muito em saber qual a diferença, o que muda de uma pessoa para outra. E ele descobriu o seguinte: as pessoas que não mais tiveram câncer foram aquelas que restauraram a própria libido. Foram aquelas que começaram a ter um relacionamento saudável com outra pessoa, foram aquelas que começaram a vivenciar experiências prazenteiras com outras pessoas. Então, assim, aquela pessoa que restaurou a vontade de viver e ser mais do que ela mesma. Essas nunca mais voltaram a ter câncer. Só que aquelas que voltaram para o padrão que elas já tinham, o câncer voltou também. Por quê? O padrão que elas tinham levou ela ao câncer. Se ela volta para o mesmo padrão, vai voltar de novo a mesma dor, que vai voltar de novo o mesmo coraçamento, e vai voltar de novo o mesmo processo de energia paralisada, que vai criar de novo um problema celular. Então, as pessoas não compreendem que quando a gente fala de couraças musculares do caráter, as pessoas acham que é couraça, essas tensões que a gente vê na musculatura do corpo, ela acha que é só no músculo. Não, é em nível celular também. Se eu tirar uma célula de um lugar encouraçado, uma célula de um lugar saudável, você vê que a célula é deformada. É a mesma célula, em tese, tipo uma célula da pele. É a mesma célula. Só que no lugar encoraçado ela é deformada. É muito louco isso. Né? Reich foi buscar essas respostas. Então, o nível de encoraçamento é celular. E o desbloqueio é celular. E você vê, gente, a pessoa mudar a fisionomia, muda o rosto, muda a expressão, muda o olhar, quando tem um processo catático intenso que realmente traga transformação. Você vê mudança postural, física e no olhar. Então, a energia Kundalini é algo que você
tem e que você pode vivenciar desde que você tenha um ambiente adequado, junto com uma pessoa que propicie a segurança necessária para que essa energia aflore em você. Mas ela já existe em todos nós. Ela já existe. Não existe, eu criei a energia, eu joguei a minha energia no outro. Não, eu posso compartilhar com o outro uma experiência de interconexão, de interdependência, de entrega, que Reich chamava de derretimento. Mas ele continua, ele tem a dele, eu tenho a minha. E a fusão de nós dois no derretimento cria uma terceira, que é a egrégora. Essa egrégora é a que Jesus se referia quando ele falava o seguinte: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. Por que ele falava 2 ou mais? Porque você precisa dessa fusão de duas para gerar a terceira. É nessa terceira que ele vai falar comigo e com o outro. É só através dessa terceira mente que abre a possibilidade de interconexão com o todo. E essa interconexão com o todo envolve a minha abertura para isso. Ou seja, abrir mão do meu controle. Eu acho que essa pergunta que o André colocou ali, existe uma técnica para ativar? Na verdade, seria o desbloqueio, né? Desbloqueia, Muito quando bem, desbloqueia, ativa. Não exato. precisa de ativar. E por que às vezes isso acontece muito em terapias por aí? Porque quando a pessoa vai, Andréia, para fazer uma terapia dessa, ela tem uma crença sobre a terapia e uma expectativa. E quando ela chega e ela encontra o ambiente adequado e a segurança necessária, aquilo já é o suficiente para ela vivenciar um processo maravilhoso. Mas isso não quer dizer que aquele profissional é que ativou a Kundalini do outro. Não, ele apenas propiciou o meio necessário para que o outro vivenciasse o que já tinha. Eu não produzo transe hipnótico, eu tenho técnica. Quem tem o grau hipnótico é a pessoa que está na minha frente vivenciando o processo. Eu tenho técnica para acessar o potencial dela e fazer com que ela compreenda o próprio potencial. Mas eu não posso criar um grau hipnótico em alguém. A pessoa já nasce com dela. Irmão, aproveitando aqui, já que o Ronald ele teve uma dúvida, ele pergunta aqui, irmão, ó, tive uma dúvida que fiquei, de que forma exatamente você vai quebrando essas coraças? Então vamos lá. Reich, ele criou uma técnica chamada vegetoterapia, que era uma soltura, né, realmente fazendo massagem, tá? A Gerda Boysen também criou a massagem biodinâmica, ou seja, são massagens que você vai soltando os pontos de tensões. E existem as couraças rígidas, que são essas que tensionam, mas existem também as couraças flácidas, né? Então, quando você pega uma pessoa que tem uma papada, por exemplo, é uma couraça flácida. Então, o que você faz? Você aperta, você põe de volta no lugar. Então, o trabalho com as couraças é que não dá para passar tudo aqui, gente. Mas no curso eu vou explicando como você trabalha cada uma delas e por que você tem que trabalhar cada uma delas e como trabalhar cada uma delas. E ordem, né? Tem as ordens, tudo. Então, assim, é algo muito bonito. Você consegue compreender isso lendo, mas existem técnicas para isso, tá? Então, assim, não dá para passar tudo aqui para vocês, porque senão a gente vai ficar até amanhã falando. Mas existe toques, né, que você vai dando e massagens que você vai fazendo para propiciar tudo isso, tá? Basicamente, seria isso a resposta. É óbvio que é muito mais profundo que isso, só que lembrando que com a hipnose não verbal, a pessoa ganha um hiperpotencial. Ela está com hipersensibilidade. Então, o que antes você precisaria, se ela estivesse no estado normal, você precisaria massagear muito forte para atingir as camadas mais profundas ali da musculatura, para você fazer a soltura, que são aquelas massagens que você vê o cara apertando lá no fundo, né, o dedo, ou com aqueles pauzinhos indo lá no fundo. Com a hipnose não verbal, você não precisa ir lá no fundo. Você, se colocar o dedo no lugar e mostrar para o corpo dela o que você pretende, o corpo já começa a fazer a soltura. Então você consegue atingir camadas extremamente profundas com toques extremamente sutis. Essa é a diferença da minha técnica para as outras, tá? Usar a hipnose não verbal junto com os desbloqueios das couraças durante o transe. E acolher as exclusões neurosas que aparecem. Perfeito, acho que isso
eu acho que isso seria a grande dúvida de todos, né? Mas como é que você liberta essa couraça? É que você falou, usando a hipnose não verbal, que está dentro do seu método, que você vai também aproveitando para libertar, desbloquear, né? Talvez essas couraças, né? Exato. E, Porque e daí tem você precisa muito menos força para atingir camadas muito profundas da musculatura, né? Então, assim, o diferencial básico é esse, junto com a técnica dos pés, que também é outro diferencial, né? Onde você consegue compreender o porquê que a pessoa gerou aquelas couraças, e você consegue falar para ela por quê, né? E ela começa a ter uma noção melhor sobre ela mesma. Tem uns que insistem em manter o que é, né? Eu sou assim, quer gostar de mim, gosta, não quer. Então, legal. Só que a obrigação de se fazer ele entender é minha, né? Não é do outro. Não é o outro que é burro, é eu que não soube falar. comunicação. E essas pessoas Exato. que têm essa mentalidade, normalmente, elas sofrem. Só não dão o braço a torcer, mas sofrem. Aí, daqui a pouco, aparecem as doenças. O corpo não tem como. O corpo vai ter um momento que ele vai falar, e se você não escutar, ele vai gritar. E aí, quanto maior é esse grito, mais normalmente mais demorado é o processo para você voltar ao equilíbrio. Por isso que é bom sempre que tem alguma coisa que desequilibre no nosso corpo, no nosso sistema, a gente procurar fazer, né, uma terapia, procurar entender, procurar Procurar conhecer, né, ajuda. para não chegar no extremo, né? Querem, gente, quando eu sinto que eu estou no meu limite, tem uma terapeuta aqui em Campinas que trabalha com massagem biodinâmica, né? Eu ligo para ela, marco uma sessão. Terapeuta precisa de terapia, gente, às vezes. A gente não é, né, o salvador da pátria, não. E a gente atende pessoas e a gente acaba se contaminando ali com o processo do outro. E se a gente não souber se livrar dessa contaminação, a gente se prejudica. Sim, Perfeito. a Liliane Sim, fez uma pergunta ali. sim, isso sim, tá certo. A sua pergunta segue uma linha muito boa. As doenças autoimunes muitas vezes estão ligadas assim, o corpo está mostrando uma coisa, a mente está querendo acreditar em outra. E entre o corpo e a mente, quem ganha, gente? Sempre vai ser o corpo. Ah, a mente não sei o que e tudo mais, não sei o que. Gente, vamos lá. As pessoas que têm que acreditar que a mente é o máximo, é uma pessoa que não pode vivenciar o próprio corpo, em primeiro lugar. Por isso ela tem que falar que a mente é tudo, porque ela não pode vivenciar o próprio corpo, por causa de traumas, bloqueios e forever. Mas basicamente é isso, tá? Em segundo lugar, o que é uma doença autoimune? É o corpo falando algo e a mente querendo fazer outra coisa. Se, o corpo não fosse mais forte que a mente, e a mente fosse mais forte que o corpo, eu conseguiria curar vícios, dependências químicas, muito fácil. Por que eu não consigo? Porque por mais que eu fale, a hora que o corpo pede e cria as dores, a pessoa corre para acalmar o corpo. Então, muitas vezes, os vícios de drogas químicas, né, eles são mais físicos do que psicológicos, porque o corpo está viciado naquela droga. Né? Ninguém segura uma dor de barriga, não tem como. Né? O que é mais rápido que o pensamento? É a A corrida para diarreia. o banheiro. A Não, é a diarreia, diarreia. corrida. É a diarreia. A hora que você percebeu, você já cagou, entendeu? Então, o corpo é muito mais rápido que a mente, às vezes. Pois é. É. Então, não É. precisa. Então, Andréia, não precisa de controle. Aí é que está a grande sacada do negócio. O controle é algo artificial criado pela mente. Mas peraí, deixa eu até falar aqui. O pior é que, para alguém entender quando estiver ouvindo, né? É que eu disse aqui, o pior é que a mente é mais forte que o corpo, mas a gente ainda não tem esse poder de como controlar a mente. A gente não tem esse poder da mente, né? Então, não precisa controle. A gente precisa aprender algo que é maior do que o controle, que é a fluidez. Um rio, ele não precisa de controle. Ele flui de forma harmônica de acordo com as necessidades dele. Porque se tiver muita chuva na cabeceira, ele vai ficar mais cheio. Se tiver menos chuva, ele vai ficar mais vazio. Mas ele vai sempre correr para o mesmo lugar. E cada obstáculo que ele encontra no caminho, ele
supera, porque ele é fluido. Agora, uma mente rígida, ela vai bater de frente àquele obstáculo e vai tentar destruir aquele obstáculo. E muitas vezes você não precisa destruir, você só precisa incorporar ele e seguir em frente. Então, quando a gente começar a compreender que o controle é prejudicial à fluidez, muitas coisas vão mudar. Quando a gente vai fazendo meditação, a gente vai percebendo isso, né? Que você percebe que as coisas acontecem e fluem de forma, vamos dizer assim, equilibrada, e é bem interessante. O corpo, ele estando em equilíbrio, você vai saber o quanto come, o que come. É assim, algo bem interessante. É como você falou. Na verdade, eu achei interessante que quando a Andrea colocou ali, não tem como esse poder de controlar a mente. Na verdade, o corpo controla a mente, sim, porque você às vezes quer parar assim, um vício e o corpo pede. Você faz determinada, né? Come sempre, acostumou a comer, tomar um café doce. Aí você diz, não, açúcar de zinco não faz bem, então vou agora tomar sem açúcar. Caramba, aí você não consegue tomar, porque teu corpo está acostumado com o paladar doce. Então, na verdade, o corpo domina a mente, não? Tem uma propaganda, Andréia, que prova isso. Baconzitos, difícil comer um só. Porque quando você tem algo que tem a quinta essência e você coloca um na boca, você não consegue ficar sem pegar outro. É muito louco isso. Porque a quinta essência, ela desperta na gente uma curiosidade que a gente quer manter. E quem está pedindo isso? Não é a mente, é o corpo. Antônio Damasio, ele é um neurocientista português que foi estudar as emoções no cérebro. E o que ele descobriu é muito interessante. Primeiro, existe uma microexpressão no meu corpo, né, no meu rosto, de acordo com o que eu vi. Então, eu vi, ou eu senti nojo, ou eu senti alegria, ou eu senti tristeza, ou eu senti raiva, ou se fui desprezo, mas é uma microexpressão que dura milissegundos. Essa microexpressão que surge no meu corpo, ela é captada pelo meu cérebro, que vai gerar uma conexão com ela e que vai surgir uma emoção. Essa emoção vai gerar um sentimento que vai ser racionalizado por mim. Então, em primeiro lugar, quem desencadeou tudo isso? O O corpo. corpo. A terapia comigo é uma terapia que eu falo que é uma terapia bovina, né? Porque a pessoa vai lá, ela tem as exclusões neuroses, ou seja, ela come, 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 depois ela vai ruminar o que comeu, depois da sessão, durante, às vezes, 2 semanas. Porque quando começa a vir material do inconsciente para o consciente. Então, no primeiro momento, tem os destravamentos, tem as vivências, mas o que foi tudo aquilo vem no decorrer dos dias, posterior à sessão. Né? Então, é bem bacana essa compreensão, porque como é não verbal, a gente não sabe o que mudou. A gente sabe que mudou, o pé mudou, mas a gente não sabe o que mudou. A gente só vai descobrir o que mudou no decorrer do dia a dia dela, né? E olha, gente, eu quero convidar todos vocês que estão aqui para participarem do meu curso, né? Vai ser no último final de semana desse mês aqui em Campinas, é presencial. Alunos que participam de algum programa do Prática da Mente ou pessoas que já deram a sua contribuição aqui no Prática da Mente, seja com palestras, seja com workshops, tem 20% de desconto. Tá? Então, assim, eu adoro demais o canal, a comunidade Prática da Mente, e todos que estão aqui, que quiserem fazer, e às vezes não tem condições, entrem em contato comigo, que a gente faz alguma coisa, a gente facilita pagamento. O mais importante para mim é transmitir o que eu já sei, porque eu não quero morrer e tudo que eu sei morrer comigo. É isso. Basicamente é isso. E como eu já dobrei o cabo da Boa Esperança, né? 52 anos já mostra essa dobrada, então eu tenho menos do que eu já vivi. Então está na hora de eu começar a passar o mais rápido possível o que eu já adquiri.
Perfeito, irmão. E uma coisa, como é que entra em contato com você? Pode entrar em contato aqui pelo meu WhatsApp, né? Que é 19-974-146354. Pode entrar em contato pelas redes sociais, né? @irmoneto, né? Pode também fazer sinal de fumaça, que de vez em quando eu estou olhando a janela, eu consigo ver. E depois que terminar a gravação, quem tiver aqui e tiver alguma dúvida, a gente também tira as dúvidas. A gente vai parar a gravação daqui a pouco. E aí a gente fica no offline aqui de papo. É isso aí. E assim, a última novidade para vocês é o novo e-book que eu lancei, né? É uma nova visão sobre o fetiche pelos pés, a jornada dos nossos pés, da inocência ao erotismo. Esse e-book foi prefaciado pelo Troglô, né? Pelo Renato Troglô. Então já tá lá, o link já tá lá na minha bio do Instagram. É só entrar lá e ter acesso à história do fetiche pelos pés, a relação dos pés com a energia Kundalini, né? A energia Kundalini começa pelo dedão do pé esquerdo, gente. É muito interessante essa descoberta do Lissanella, né, em relatos das pessoas lá que ele foi tomando depoimento, que tiveram experiências com a energia Kundalini desperta. A maioria relata essa energia começando pelos dedão do pé, pelos pés esquerdos, né? Então é bem interessante, principalmente no dedão. Então é bem interessante esse livro, porque eu coloco desde da origem do fetiche, né? Por que o fetiche pelos pés é um fetiche fisiológico, é diferente dos outros, né? Freud chamava os outros de tara, porque é regional, é cultural, né? Que nem o brasileiro gosta de bunda, o americano gosta de seio. Mas o fetiche pelos pés, ele tem toda a cultura em toda a sociedade. Então, é muito interessante. E os livros do Irmo são muito bons, tem muito conteúdo, muita informação. Vale a pena ir lá na bio dele e dar uma olhadinha. Tem uns livros muito interessantes lá. E, novamente, gente, brigadaço por todos que estiveram aqui comigo, né, desde o começo. E namastê. Namastê mesmo, o pessoal da comunidade Praticadamente, que me permitiu estar aqui mais uma vez. E é uma alegria muito grande para mim estar aqui participando com vocês sempre, sempre. Vocês moram no meu coração. Perfeito, legal, é isso aí. Então, ó, estou aqui encerrando então mais uma live que tivemos aqui da comunidade do Praticadamente. Espero que vocês tenham gostado, tá? E lembrando a todos que também que entrem e sigam o Instagram do Praticadamente, e aí vocês vão receber aí os comunicados de todas as nossas próximas aulas que vamos ter por aí, tá? Em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente ao nosso professor de hoje, professor Irmo Neto, e a todos que estão aqui presentes também ao vivo, a você que está aí nos assistindo. E para continuar evoluindo, eu convido a todos a interagirem conosco, deixando seus comentários, sugestões e feedbacks. Isso é muito importante para que possamos melhorar sempre e trazer o melhor conteúdo para vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e de se inscrever em nossas redes sociais, e assim juntos podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!